uma correção aí. Sim. Ele não é o falso profeta, porque vai haver um falso profeta. Ah, também tem O isso. anticristo é um líder político. O Entendi. falso profeta é um líder religioso. Ele vai ter o apoio de um líder religioso que vai dizer, olha, ele é o Messias que todo mundo esperou. E todo mundo vai acreditar. Todo mundo vai acreditar. E aí depois vai... Vai acreditar por conta da paz que ele vai fazer que ninguém conseguiu. Sim. Você já imaginou sentar um muçulmano, um cristão e um judeu e falar, vamos acabar com a briga, vamos pressão, sem... Legal. Então assim, o Apocalipse, na verdade, ele não é o fim dos tempos. Não. Na verdade, agora que eu tô entendendo, o Apocalipse, na verdade, é uma transformação. É o fim de um mundo Perfeito. para um novo mundo. Você entendeu perfeitamente. O Apocalipse não é o fim dos tempos. Quer dizer, é o fim do mundo como ele é hoje. Entendi. Mas ele é um período de transição em que Cristo vem e vai acabar com todos os grandes impérios. Quer dizer, a gente tem que torcer para o Apocalipse, então. Tem que esperar por ele. Eu prego, ensino exatamente para que as pessoas... Hoje, o que a gente vê, Maurício? A gente vê uma polarização extraordinária na questão política. Tem aqueles que acreditam que a salvação do mundo é a esquerda. Sim. E se você olhar para a história, você vai ver que onde o comunismo passou, destruiu. Aí vem aqueles que acham que é a direita, mas a direita também produziu muita coisa ruim. Sim, então, a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Não é nem a esquerda, nem a direita, é aquele que vem do alto. Vou levar no meu show, velho. Lamartine é nós. Lamartine é isentão, hein? Isentão, cima do muro. Hein? MBL. De jeito nenhum! Não é, porque... Mas eu tenho essa tese também. Não, mas eu acho que... Veja, eu acredito o seguinte, que nós todos temos que ter posicionamentos, temos que votar. Claro, claro. Mas eu tenho dito para a minha igreja, você não pode esperar que a tua salvação venha de um ser humano. Seja ele de esquerda ou de direita. A gente tem que se posicionar, tem que lutar para que talvez o menos ruim ganhe. Mas como é que entra isso na cabeça da pessoa, sendo que Jesus era um ser humano e Jesus é essa figura salvadora e estamos esperando a volta dele? E aí eu te pergunto que assim, nossa, minha cabeça está indo para vários lugares, mas tem um lado que está querendo te perguntar que é, como que a gente vai saber nos tempos de hoje quem é esse... Porque quando eu falo a volta de Jesus, talvez seja até uma alegoria, porque às vezes não é o próprio Jesus que volte, mas é uma pessoa que seria um novo Messias. Não é ele mesmo. É ele mesmo? É ele mesmo. É ele mesmo, e quando ele vier para o mundo todo, a Bíblia diz que é como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Todo mundo vai ver um sinal nos céus. Vai ser visível, especial, bonito. vai ser apocalíptico, entendeu? Não vai ser uma criança que vai crescendo, acho que é Jesus, hein? Porque eu acho que isso que está confundindo, porque está cheio de pastor, o senhor conhece muito bem a turma aí, que se diz o próprio Jesus encarnado. Isso não é verdade. Isso ele também profetizou que aconteceria. Os falsos Muitos profetas viriam dizendo, eu sou o Cristo. Não tem o Henri Cristo? Então que a Bíblia... Ele não é? Eu achei que era o Henri, mano. Joga também. sinuca. Não é ele? Não, mas é isso, porque às vezes eu acho que a Bíblia, por ela ser muito antiga, né, as transcrições e tal, traduções, ela chega no lugar para as pessoas, por exemplo, eu sou um cara totalmente ignorante desse assunto, e eu assumo isso. Eu tô adorando, eu vou entrar, vou começar a viver com ele. É bom. Já adorei ouvir, vou pegar um pouco de conhecimento. Pegar um pouco de conhecimento bíblico. É bem limitado mesmo. Eu tô muito limitado. Vou começar a assistir Record, vou ver lá no negócio do Moisés, lá que tá bombando a série. Mas assim... que, aliás, é maravilhosa. Eu vou começar a assistir. Agora Os 10 Mandamentos é uma novela espetacular. Vou assistir novela e tal. Mas assim, gera sempre uma confusão de diferentes camadas da sociedade sobre como é essa volta de Cristo. Porque às vezes Cristo está do seu lado, muita gente fala, às vezes veio em forma de morador de rua, às vezes veio em forma de mulher, e ninguém sabe. O que está dizendo, na verdade, é ele vai vir, vai ser um espetáculo, todo mundo vai olhar e falar, putz, olha, não na verdade dúvida. Ele virá em 2 etapas. A primeira etapa, essa você nunca ouviu falar mesmo. Não. Se chama arrebatamento da igreja. Eu já ouvi falar. Ele vai vir e não será visto por ninguém, só pelos que creem nele. Aí você me ferrou. Aí vão sumir. Quem crê morre? Não, morre não. É levado para a presença dele e o corpo vai ser transformado de um corpo mortal num corpo
imortal como é o corpo de Jesus. Putz, Então, aí- esse primeiro momento aí é o não que sei. abre a chamada Semana da Tribulação, que são 7 anos. Semana vai durar 7 anos? Na verdade, Semana de a, pedreiro. tra- Um dia vale um ano. tradução, ela não necessariamente tem que ser semana de dias, pode ser uma semana de anos, entendeu? Como Entendi. Sim, declarada lá em transcrito, Daniel tá. capítulo 9. Então, a tribulação, como é que começa a tribulação? Vai começar com um acordo de paz entre muitas nações e entre as 3 principais religiões do mundo: judaísmo, islamismo e cristianismo. Líderes vão fazer um acordo de paz para cansados de um mundo de guerra, de um mundo de beligerância, de morte. Vão fazer um acordo de paz que vai permitir a reconstrução do templo em Jerusalém. Mas a turma, vou falar um negócio, Lamartine. Adorei você. A turma já é ansiosa. Você tá me falando que do nada, quando a ONU, o Trump e o Putin e o Xi Jinping fizer assim, vai vir um negócio. Não, tem muita gente que fica falando quem é o anticristo, né? Porque o Trump está fazendo. Eu falo, gente, não adianta você tentar antecipar quem é, porque a Bíblia ela declara como é que vai ser esse acordo. Esse acordo, primeiro, vai ser um acordo de 7 anos. Tá. Ninguém falou de 7 anos agora. Segundo, esse acordo vai permitir que Israel reconstrua o templo em Jerusalém, lá no Monte Moriá. Monte Moriá é aquele lugar onde está a mesquita de Al-Aqsa e aquele domo da rocha, que tem aquela cúpula dourada. Sim, sim. Aquele monte é chamado de Monte Moriá. É lá que Isaac, o filho de Abraão, teria sido oferecido para Deus. Só que na última hora Deus fala, Abraão, não mate seu filho e tal. Aquele lugar é o lugar mais sagrado do mundo para o judeu, muito sagrado pelos muçulmanos também, porque foi de lá que, segundo eles, Maomé subiu Sim. com seu cavalo, né? E Jesus vai voltar lá. Agora, quando o anjo Gabriel revela ao profeta Daniel a grande tribulação, ele diz que começa com esse acordo de paz dos principais líderes mundiais e que os sacrifícios vão voltar a ser feitos. Os sacrifícios na religião judaica só era feito dentro do templo. Tanto é que hoje o judaísmo ele não tem mais sacrifício. Por quê? Porque não tem templo. Hoje eles se reúnem em sinagogas. E o que fazem na sinagoga? Leem a Torá, Tá. que são os primeiros 5 livros da Bíblia, os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Chama Torá isso, ou a lei. Sim. Bom, se vai voltar a ser feito os sacrifícios, precisa ter o templo. E hoje, se você vai a Jerusalém, ele já tem todos os utensílios do templo prontos. Você já tem a menorá de ouro, dá para visitar. Já esperando esse momento. Esperando esse momento. Meu Deus. Já tem toda a roupa dos sacerdotes no Instituto do Templo. Os Koanims, que são os famílias de sacerdotes, né? A família Cohen, você já deve ter ouvido Já. falar Cohen. Cohen, no hebraico, é sacerdote. Eles são todos da linhagem do sumo sacerdote Arão. Cara, então eu vou tirar do CDB o dinheiro, porque assim, Então, assim, tá tudo preparado. Porra. Tá faltando o quê? Esse acordo. Porque lá, o que tem lá? Desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel veio e tomou aquela região da parte dos árabes. Na época era a Jordânia que ficava lá. Como eles perderam a guerra, Israel tomou. Mas para não haver uma guerra mundial, Israel falou, olha, é o seguinte, eu vou devolver para vocês cuidarem. Hoje tem uma entidade muçulmana que chama Waqfa. Tá. Eles é que cuidam daquele monte, mas Jerusalém é do povo judeu. Então você vai lá, por isso tá essa guerra, inclusive, doida. você visita lá, você vê um monte de árabes, muçulmanos, mas quem está com metralhadora na mão são os judeus. Por quê? Porque eles Proteção do eles lugar. deixam que os árabes cultuem, né, que faz. No Ramadã ali tem mais de 1 milhão de pessoas. Então o que acontece? Hoje, no ano 2000, por exemplo, o Ariel Sharon, na época o primeiro-ministro, ele entrou naquele lugar.
No templo. No templo não, na esplanada. Tá. Isso foi uma coisa assim, uma afronta tão grande que estourou uma intifada, segunda intifada. É verdade, Foram porque 5 anos de guerra. Porque ele era o primeiro-ministro de Israel. Primeiro-ministro de Israel. Não Então pode, não né? pode. Entendi. Entendeu? Então essa briga por aquele lugar é tremenda. Ninguém consegue fazer esse acordo, a não ser este homem, que a Bíblia chama de o anticristo. Ele vai ser possuído pelo próprio Satanás e ele vai ter uma inteligência extraordinária para fazer acordos e vai conseguir fazer um acordo que permita que Israel construa o terceiro templo. Israel, por sua vez, vai reconhecer a Palestina, a faixa de Gaza, eles vão ter uma relação Quer de dizer, um o anticristo, armistício. então, ele é um cara que vai fazer uma coisa que, socialmente falando, a gente vai achar que é boa. Ele vai enganar todo mundo. É isso que a Bíblia diz, que ele vai enganar, Olha só. Ardiloso, vai fazer um acordo de ardiloso. 7 anos. A Bíblia diz tudo isso. Por isso que eu falo, não adianta ficar dizendo fulano, beltrano. Quando alguém chegar na televisão ou na internet, vocês ouvirem alguém dizendo, olha, nós vamos assinar um acordo de paz de 7 anos, que vai permitir a reconstrução do templo. Nós vamos derrubar aquele muro que faz separação de Gaza com Israel. Vamos viver como irmãos. Aí você já começa Quer dizer, a falar, tá chegando a hora. Quer dizer, segundo a Bíblia, a guerra Israel e Palestina ainda é positiva, porque o cara que consertar Ele é isso... inteligente, viu? É. Para quem nunca ouviu falar isso, você tem as perguntas boas. Claro, a gente acha horrível. É que eu, por exemplo, eu faço muito vídeo sobre geopolítica, eu adoro geopolítica, né? Não só relacionado às coisas da Bíblia, mas em tudo, né? E quando eu oro por paz, um monte de crente fala, escuta, você não está querendo que Jesus venha? Eu falei, gente, não cabe a nós saber quando ele vem, cabe a nós lutar pela paz, porque a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se fôssemos pacificadores. Jesus é o príncipe da paz, eu não posso achar que fica bom porque tem gente morrendo, eu tenho que sentir dor por isso. Eu não posso coadunar com querer que fique pior para que Jesus volte. Não, quando chegar a hora, isso tem data marcada, ninguém sabe, mas já tem. Então, enquanto não vem, eu tenho que lutar pela paz, eu tenho que lutar para que eles se entendam, para que morra menos gente. Entendeu? Então, mas entrando essa paz, não vai vir esse momento... Vai. Olha só. Vai vir. É a falsa paz. E a Bíblia também diz, quando disserem paz, paz, virá destruição. Vamos falar de geopolítica rapidinho. Por que é ruim Israel e Palestina entrarem no... Tô falando de forma bíblica, tá? Que é o que a gente está estudando. Por que é ruim, sendo que lá tá tendo, então, um massacre, tem criança morrendo, tem muita gente se destruindo. Não, que no é ruim? futuro Sim, vai ficar tudo bom. mas No futuro a Bíblia diz que vai ter uma rota do Egito para Jerusalém. Não, tudo bem, mas o anticristo, segundo a Bíblia, ele vai surgir e a primeira coisa que ele vai fazer Ele precisa do caos. Mas ele vai tirar o caos. Bom, vamos falar de geopolítica. É. Hoje, quem são os 3 principais players China, do mundo? Não pensa em bloco. bloco, tá. De um lado você tem os países que são tirânicos, despóticos. Tá. Irã. Irã, China, Rússia, Coreia do Norte. Esses países, eles representam uma das forças. Na Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra, você tinha 2, né? A Guerra Fria era os Estados Unidos contra a Rússia. Sim. Hoje não mais. Hoje você tem esse primeiro player, que são os países fechados, fundamentalistas fechados. Do outro lado você tem a Europa, as nações da OTAN, com uma visão muito mais... uma esquerda cultural, né? Um Livre. marxismo cultural, liberdade, sem muitos princípios éticos, morais, liberdade total. E você tem um terceiro bloco, que é encabeçado pelos Estados Unidos, que é uma visão mais nacionalista, né? America first, América primeiro, né? Mais fronteiras, né? Ele Territorialista. está muito mais voltado para fechar as fronteiras, para não deixar uma invasão que possa mudar a cultura, a visão de mundo. E em alguns momentos, eles têm que se aliar. Então, a Europa, a OTAN, ela precisa de quem? Precisa dos americanos, porque ela está lutando no quintal dela contra a Rússia. Enquanto isso estiver acontecendo, Jesus não volta. Por quê? Porque
do ponto de vista geopolítico, ele vai se levantar, um anticristo, num momento em que ou vai ser depois de uma guerra. Aliás, nós estamos muito perto de uma guerra agora, né? Porque os Estados Unidos descobriram que eles não destruíram todas as ogivas, não, as enriquecedoras de urânio lá, né? Eles mandaram aquelas bombas que perfuravam, mas não explodiram algumas delas. Então, essa conversa do Trump dizer, te dou 15 dias para você, sim, isso tudo é para o povo que está lá, americano e tal, saírem. Sim, sim. Mas ele vai guerrear, ele vai atacar. Porque ele precisa destruir, né, as últimas possibilidades que o Irã tem de evoluir para uma bomba atômica. Então, isso vai acontecer. Não é à toa que ele mandou 2 porta-aviões, o USS Gerald Ford, que tem, juntamente com isso, bombardeiros, aquele B-2, né, que é invisível, que voa sem ser detectado, drones, os F-15, F-25. Ele está mostrando que vai rolar. Ele vai atacar isso. Ele está falando que, o que ele pediu? Eu quero que vocês entreguem, né, toda a parte do aparato atômico, e eu quero que vocês entreguem os mísseis balísticos. O Irã falou, não, tudo bem, o aparato atômico eu até abro mão de desenvolver, de enriquecer urânio. Mas os balísticos não. O que são os balísticos? São aqueles mísseis que passam pelas defesas, por exemplo, de Israel. O Iron Dome, né, que é o domo de ferro, não conseguiu segurar os mísseis balísticos. Sim, sim. Eles conseguem só os Tomahawks, esses mísseis menores, mas esses mísseis de 4, 5 metros, poderosíssimos, transcontinentais, eles não seguram. O Trump ele não quer, nesse momento, acordo de paz. Nesse momento, ele quer acabar com o que ele começou. Ele achou que ele tinha destruído todos os lugares onde o urânio estivesse sendo enriquecido. Como é que chama? Fugiu a palavra aqui. Sim. As enriquecedoras de urânio, mas tem uma palavra ali que fugiu aqui. O que ele quer é acabar com isso aí. Tá. Agora, e a consequência disso? O que pode acontecer? Pode ser que o Irã não tenha força para retaliar, mas pode ser que a Rússia e a China falem, bom, você está passando dos limites. Nós não vamos deixar aqui vocês entrar com seus porta-aviões, com aparato atômico, submarino atômico no nosso quintal. Pode ser que isso escale para uma guerra mundial. Se escalar para uma guerra mundial, para não gerar uma destruição do mundo, vai ter que ter um acordo de paz. Então, numa hora dessa, é que talvez se levante o anticristo para propor uma paz, pelo menos um armistício, né, por 7 anos. Isso é muito importante, porque o anjo, ele dá a data que vai ser feita, em 7 anos. E diz que na metade dessa semana de anos, o anticristo, que num primeiro momento foi amado pelos judeus, os judeus vão aclamá-lo. Vai acabar uma guerra, lógico. Vai acabar com a guerra, vai permitir que eles vivam em paz, né? A gente não sabe o que é isso, né? A gente vive num país de paz, não sabe que é todo dia ter perigo de morrer, ataque e tal. Só que na metade ele vai entrar dentro deste templo que vai ser construído, no lugar mais santo chamado de Santos dos Santos. E ali ele vai dizer, eu sou o Messias, que vocês estão esperando. E aí o povo judeu vai se voltar contra ele. E aí, durante 3 anos e meio, ele vai atacar violentamente, não só judeus, como cristãos também. E no final dos 7 anos, Jesus aparece do céu e dá um cabo nele. E aí estabelece o início de uma era dourada de 1000 anos, onde ele mesmo vai governar na terra, reconstruir o mundo e fazer do mundo. A minha cabeça é muita coisa, explodiu, né? Pra te explicar assim só. E eu fico assim, tipo, pensando, que roteiro é esse, assim? Porque lá atrás, alguém escreveu esse roteiro com uma previsibilidade. Quase 2000 anos atrás. Agora você quer pirar mais? Já. Opa, por favor. Estamos aqui. Você entende porque o cristianismo. Quem não precisa de maconha? Vocês não precisam de maconha. Só ler um pouco. Cristianismo. Só ler. Só ler um pouco a Bíblia, para com a maconha. Exato. Você sabe que houve um profeta chamado Ezequiel. Ele é um profeta que foi exilado, né? Ele era judeu e foi exilado junto com todo o povo de Israel na Babilônia do Nabucodonosor, que eu te falei, né? Sim. Esse camarada escreveu
uma profecia que hoje é conhecida como o livro de Ezequiel. No capítulo 36, ele diz que a nação de Israel seria espalhada por todas as nações do mundo. Isso aconteceu a partir do ano 70, né? Depois de Cristo, que Tito entrou, destruiu Jerusalém e os judeus foram espalhados. Então, ele está profetizando 600 anos antes, que eles seriam espalhados pelo mundo, mas que Deus, quando chegasse a hora, ia trazê-los de volta para a sua terra, de todas as nações da terra. Isso se cumpriu em 1948, com a criação do Estado de Israel. Quer dizer, eu ia te fazer essa pergunta que você já respondeu. Então isso tudo foi profetizado. Isso no capítulo 36. No 37, ele profetiza o Holocausto. Olha que louco. É a sequência. Eu tô assustado já um pouquinho. Ele profetiza como? Deus chama Ezequiel, fala Ezequiel, ele pega e leva Ezequiel em espírito para um monturo de ossos. É chamada essa profecia dos vales dos ossos secos. E ele olha e Deus conversa com ele, fala, o que você está vendo? Eu estou vendo um vale cheio de ossos secos. Aí ele diz assim, porventura eles podem viver? Aí ele fala, só o Senhor sabe. Ele diz assim, então profetiza. Estes ossos são a nação de Israel. Eles vão estar destruídos, mas eu vou profetizar você vai profetizar para que eles voltem à vida. E aí ele começa a ouvir um bater de ossos, pá, 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 e os ossos vão se juntando, juntas, medulas, ligamentos e tal, e fica o povo em pé. Ele diz, essa é a nação de Israel, que eu trouxe de todos os cantos da terra, e eu reconstruirei. Isso foi uma profecia de como seria que o mundo, assombrado com o que aconteceu com Hitler, que matou 6 milhões de judeus. A guerra acaba dia 8 de maio de 45. E o que eles vão fazer com aqueles judeus que foram expatriados, que estão jogados? Eles não sabiam o que fazer. Tentaram criar uma terra para eles na África, e eles não aceitaram. E eles começaram a voltar para Israel. Mas o que foi que fez com que o mundo permitisse a criação do Estado de Israel moderno? Foi o assombro do Vale dos Ossos Secos. Quando você vê os filmes, a lista de Schindler e outros filmes, você vê os vales cheios de monturo de ossos de judeus mortos. Foi isso que Ezequiel viu 600 a.C., uma profecia que se cumpriu entre os anos de 39 a 45 da Segunda Guerra. Caraca, e a gente está em que linha do tempo da profecia? O capítulo 37 fala disso, do Holocausto e da criação do Estado. No 48, aí é que é tremendo. No 38, 36, fala que eles seriam espalhados e trazidos. No 37, fala de um evento dos ossos estarem tão secos e tão mortos que ninguém acreditaria que eles podiam viver. E Deus fala, profetiza porque eles vão voltar a viver. E eles são a nação de Israel, que vai voltar a viver. Sim, que tem o Estado, a criação do Estado. Em 48. Sim. Aí, o capítulo 38 fala de Gog e Magog. Agora, eu fiz um estudo etimológico de todas as palavras, indo para a história e tudo. As nações que se juntam, que virão contra Israel, são todas que estão aí. Gog é o líder, Magog é Rússia. Pérsia é o Irã. Aí tem Tubal, vários nomes ali na profecia, que quando você vai e estuda a etimologia, até na história, não é pegando interpretação de crentes, não, é da história. Sim, sim. São todas as nações que estão aí, se juntando para vir contra Israel. Então, eu creio que nós vamos ver uma grande invasão, não só do Irã, mas juntando com Rússia, com China. A gente está no capítulo 38. Estamos um pouquinho antes de acontecer o 38. E na minha opinião, quando acontecer, o mundo vai querer paz. Quantos capítulos? Ezequiel, 40 e... Pô, agora você me pegou, acho que 44. Tudo bem, está chegando ali no
No finalzinho ali do Não, livro. mas até o 38, 39, essa profecia, porque depois já fala da construção do templo, essas coisas que vão acontecer depois do Acordo de Paz. É, né? que esse capítulo, né, se a gente está falando de 45, né, 1945, levou, sei lá, 60 anos, né? Cada capítulo levando 30 anos, 40, não necessariamente é daqui a 2 meses. Não, É um não. capítulo que a gente está indo... Cara, que coisa doida. Aí você falou o negócio da tribulação. Já pirei aqui. Você falou que a tribulação é quem acreditar em Cristo. O que vai acontecer? Eu tô pirando, juro. Acho Hoje que é o nós estamos melhor episódio vivendo- da minha vida, isso aqui. Juro, eu tô doidaço aqui. Mano, eu vou separar, não tem por que eu ficar Que casado. isso? Vai acabar o mundo, eu vou ficar casado com a Emily, eu vou curtir essa porra. Que isso? Vamos embora. Aí você fica. Nada, velho. Mas eu acho que eu quero ficar, será que não vale? Mas se ficar, você vai ter que aguentar o que vai ter, né? Puta merda, entendi. Vai ter que ficar aqui comigo, com a minha turma. Só que Peraí, não, você é você tatuado, não vai você querer vai morrer, ficar. você é seu primeiro a morrer, você tatuou. Eu sei. Você tava com a Marquei bandeira lá até, do né? país lá. Vai. Que isso? Qual que é a pergunta? A pergunta é, vamos lá, vamos falar da tribulação, porque pelo que você me falou é o seguinte, então vai ter o anticristo, segundo a Bíblia, né, vai ter o anticristo ele é o cara que é o falso profeta, que vai trazer uma paz, e essa paz, obviamente, vai virar um caos daqui a pouco. É só uma correção aí. Sim. Ele não é o falso profeta, porque vai haver um falso profeta. Ah, também tem O isso. anticristo é um líder político. Ah, O entendi. falso profeta é um líder religioso. Ah. Ele vai ter o apoio de um líder religioso que vai dizer, olha, ele é o Messias que todo mundo E esperou. todo mundo vai acreditar, Todo mundo vai acreditar. e aí depois vai... Aí depois... Vai acreditar por conta da paz que ele vai fazer que ninguém conseguiu. Sim. Você já imaginou sentar um muçulmano, um cristão e um judeu e falar, vamos acabar com a briga, vamos aceitar Então eu cada tô um com outro? medo que eu já propus isso daqui, eu tô achando que eu sou anticristo. Porque eu propus, né? a gente Um já dia é. na pauta, vamos botar os três juntos aqui. Talvez eu Fazer seja. Vocês têm que me matar, pelo amor de Deus. Não, brincadeira, pelo amor de Deus. O cara entende cerrado, vira corte, né? Piada. Sei lá, o cara me perseguindo aqui em Moema. Mas é o seguinte, vai vir então o anticristo, vai ter o falso profeta e Jesus vai aparecer, né? Como você falou na primeira aparição dele. Na primeira, só para aqueles que creem nele. Ele Isso. vai levá-los. O mundo vai ficar assombrado. Tem até um filme famoso, Deixados para Trás, Left Behind. Tá. Foi até feito pelo Nicolas Cage, entendeu? É esse arrebatamento que vai fazer desaparecer Então, mas milhões de Jesus pessoas. não vai trazer a paz? Antes da paz, ele vai trazer o juízo. Que é o Entendeu? do juízo final. O juízo que ele vai trazer para o mundo é, literalmente, vai ter o viés da natureza, vai ter terremotos, vai ter maremotos, vai ter aquecimento global, violento. Tudo isso que está acontecendo, a ciência dá uma explicação, mas a Bíblia já diz. A Bíblia diz que a Terra ia aquecer muito. Tá. E que as pessoas vão morrer por causa de calor. Mas vamos, é para daqui a 100 anos, né? Não, pode. Não, Pode ser que com a vinda de Cristo isso se intensifique, entendeu? não, não Mas quero. a grande tribulação, os 7 anos da tribulação, você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Já. Então, cada um desses cavaleiros, então, no início da tribulação, eles representam um juízo de Deus. O cavalo branco é o que traz um discurso de paz, mas é a falsa paz, é o próprio anticristo. O cavalo vermelho é guerra. Vai haver guerra no mundo. Nós estamos já caminhando para isso, mas vai ser guerra, não é só uma bombinha que outra ali, vai ser guerra mundial. Sim. O cavalo negro é fome e peste. O que acontece como consequência de uma guerra de proporções globais? É morte, doenças e pestes. E o quarto é o cavalo verde. Na verdade, a tradução é amarelo, mas no original da Bíblia é chloros. Chloros no grego é verde, de clorofila, por exemplo. Sim. E muita gente fala, mas o que seria? Eu tenho uma teoria, que é o islamismo. Você pode notar como a grande maior parte das bandeiras dos islâmicos tem verde. E, por exemplo, as mesquitas, aqueles minaretos, todos iluminados em verde. Então, eu acredito que esse cavalo verde que traz a morte é a invasão
do Islã com a guerra santa deles, chamada de jihad, né? Porque eles querem trazer de volta a Sharia, querem dominar o mundo Que é e o que tal. está um pouco acontecendo Tá. ali na Europa. Sim, a Europa abriu as porteiras, É. eles entraram, eles têm mais filhos do que os europeus e eles estão mudando o panorama geopolítico da Europa. Caramba, que cagada ter tido filho. Tô pensando aqui, eu falei, cara, achei que ia ser legal, tô vendo, mas é uma merda. A vida do Gabriel vai ser insuportável. Vai ser uma merda. Tá, vamos falar da tribulação, que eu pirei nisso, eu tô doidão nessa história. Tribulação, então, aqueles que creem em Jesus, em Cristo, a história de Cristo, eles sairão daqui da Terra, porque a Terra, pelo que eu tô entendendo, a primeira parte da Terra vai estar uma loucura, vai estar um caos, é o juízo final, a loucura e tal. Então, é interessante que você não esteja aqui nesse período. Não, a gente que crê quer muito não estar. Dentro da cristandade, tem aqueles que acham que vamos estar, que a gente vai ter que enfrentar o anticristo. Eu, pessoalmente, acho que não, por razões que não dá para explicar aqui. Então, Lamartine, mas assim, pô, botar o Mateus aqui. Mateus não acredita muito na história de Cristo, mas é um cara do bem, legal, Sim. paga as contas em dia, Exato. veio aqui, ajudou outro dia uma senhora a atravessar a rua. Exato, cuido bem das minhas filhas. Aí ele é obrigado a viver essa escuridão É. toda só porque ele não acredita? Não fica meio pesado? Não, porque nós estamos aqui para mostrar o caminho. Por que a gente está aqui? Os que creem, que conhecem a palavra. A nossa obrigação é ensinar. Agora, por exemplo, O que eu tô fazendo então é muito vamos bom. imaginar, tá maravilhoso. Puta, o outro que o outro tá Maravilhoso. querendo se salvar é brincadeira, hein, meu? Dá uma só segurada aí, irmão. Galera, fala pra Jesus aí que Ó, eu que... Jesus, Tá querendo ó. se salvar é O Ó, o que o Maurício tá Maurício ajudando produziu. aí, ó. Pô, ajuda aí, Jesus. Ô, Se você foi contra a ideia do formato. Você é anticristo. Desculpa, Lamartine. Não, imagine o seguinte, essa pergunta também ela é, vamos dizer assim, plausível. Né? O que eu tenho a ver com Pô, isso? pois Por que é, eu pô. tenho que aguentar essa bucha? Porque tem Mas- gente que é ignorante porque não tem Mas deixa eu te conhecimento. fazer uma pergunta. Quando líderes tomam decisões erradas, quem é que sofre? O povo. É o povo. Como é que você tira o povo de uma bucha dessa? Esclarecendo, trazendo capacidade para eles tomarem decisões. No caso, pode ser política, para votar na pessoa certa. Mas neste caso, o antídoto para isso é você crer em Cristo como Senhor da sua vida e como seu Salvador. É ter uma relação pessoal com Ele. Mas Maurício, como a gente faz isso, Lamartine? buscando. Porque tem gente assim, eu adoro a história de Cristo, eu adoro mesmo, realmente eu tô aqui, você tá vendo que eu tô aqui, né, realmente entendendo e tal. Mas às vezes não conecta. Tem gente que olha pra isso e fala, porque ainda mais jovem, que o jovem acha que sabe tudo. E Não, fala, mas "Ah, olha, isso quando daí é Deus besteira." ele quer te encontrar, Ele te encontra. Olha, eu vou te contar, a minha história é uma história que tem muita gente que nem acredita como é que foi. Porque eu sou o quinto filho, eu sempre fui muito rebelde. Pra você ter uma ideia, eu comecei o primeiro ano com 5 anos de idade. Eu, com 8 anos de idade, eu estava na 4ª série, portanto, ia me formar. Eu entrei naquele ano na escola, eu falei, esse ano eu vou brigar todo dia. E todo dia eu batia em alguém. Apanhava também. Sim. Mas eu puxava briga e saía na mão com os caras. Então eu Não imagina, hein? Tô olhando você, Sim, sim. porradeiro, né? Ninguém imaginava que eu era um capoeirista. Né? Foi um grande capoeirista, de gangue. Antes de me converter, Caramba, eu fui que muito, demais. eu fui muito ruim. Tocava na noite, Sim, sabe? Eu fiz tudo que... sim. Eu não era uma pessoa normal, era uma pessoa que levava para um nível muito pior, entendeu? Porque eu tinha um vazio, um buraco dentro de mim. Com 19 anos, eu estava no meu prédio, uma mulher chegou para mim e falou assim, escuta, eu quero te convidar para um acampamento. Era carnaval, dia 27 de fevereiro de 1981. Falei, o que vai ter lá? Não, vai ter os jovens, eles ficam louvando, cantando. Aí eu falei para mim, eu vou lá azarar as crentes. Eu vou azarar essa crentalhada. Esse cara é maravilhoso, amei ele muito. Amei muito. Eu namorava com uma menina, a gente viajava todo o carnaval, ia acampar e tal. Eu falei para ela, olha, esse ano eu não vou porque eu vou para um retiro espiritual. Mas eu botei na minha mala um monte de garrafa de uísque, um monte de cigarro, e assim, naquela bolsa de fora. Sim. E eu me lembro que quando eu entrei no ônibus, cada um começou a se apresentar, eu sou de tal igreja, tal igreja. Chegou na minha vez e eu fiquei todo constrangido. Eu falei, meu nome é Lamartine, eu sou católico. Católico nada, eu falei que era. Quando eu chego naquele acampamento, tinha 800 jovens.
eu falei assim, bom, eu preciso ver quem que eu vou azarar aqui, né? Quem que eu vou dar uma investida. Mas na primeira noite, o pastor foi lá e começou a pregar, e eu falei assim, quem foi o desgraçado que contou a minha vida para esse cara? Ele falou da minha vida, falou do meu coração, da minha raiva. Eu era um cara que tinha muita raiva. Pra você ter uma ideia, com 12 anos, Maurício, eu morava no interior, em Olímpia. Eu estava jogando basquete lá no fundo da minha casa, meu pai chegou com uma cinta e me deu uma surra que eu até urinei, de tanto que eu apanhei. Aí quando ele terminou, eu falei, eu tô apanhando por quê? Não, porque você estava jogando merda dentro do carro das pessoas. Eu falei, mas eu estava aqui. Não, meu amigo ligou dizendo que você estava fazendo. Eu não estava. Daqui a pouco chega a minha irmã. A gente ia mudar de Olímpia para São Paulo, então ela estava fazendo uma despedida com as amigas. E amigos, eles foram para os carros no interior, todo mundo deixa aberto, pegava cocô de cavalo, da rua, de cachorro. Molecagem. E esfregava no carro dos outros. Meu pai perguntou, você estava fazendo isso? Ela, eu estava, pai. E o Lamartine? Não, ele não estava. Ele não tocou o dedo nela e nem me pediu perdão. Naquele dia eu falei para ele assim, olha,